Bom, senhores, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo. Estamos aqui justamente para terminar aquela nossa última aula que eu fiquei devendo para vocês, justamente em relação àquela viagem que eu tive que fazer a São Paulo essa segunda-feira, como foi avisado a todos vocês. E aí vai seguir esse vídeo, então, com a aula, ou com algumas explicações, melhor dizendo, sobre a matéria que nós ainda temos que tratar, que vai cair na PRI de vocês. E só quero lembrar também, para quem quiser depois assistir essa aula presencialmente, eu vou dar uma reposição para o pessoal noturno este sábado. E essa matéria especificamente vai estar no segundo tempo. Eu ainda vou ver qual é a turma, a sala que a gente vai ficar, e aí eu posto no Blackboard avisando para vocês. Quem quiser então ir assistir, fique à vontade, não se preocupe, tá? Bom, mas antes de qualquer coisa, antes de entrarmos em assunto novo, é importante a gente então só revisar um pouquinho aquilo que a gente já discutiu anteriormente. Em especial, a gente discutiu um pouquinho, ou só relembrar que na última aula a gente discutiu justamente dois pontos essenciais. O primeiro diz respeito justamente ao período pré-eleitoral. Só lembrando a vocês então que a eleição no Brasil ela começa no dia 6 de julho, a eleição, a campanha eleitoral, e que ela se estende até a véspera das eleições. E qualquer ato praticado antes desse período é considerado justamente campanha pré-eleitoral ou período pré-eleitoral. E a lei eleitoral, no seu artigo 36A, ela delimita justamente aquilo que seria possível ou não de fazer pelos pré-candidatos nesse período. E, na verdade, a grande limitação feita pela legislação é justamente o fato dela proibir o pedido de votos e que a pessoa se coloque também como candidata. Então isso aí não pode ser feito, como nós vimos, em hipótese nenhuma, sendo que é permitido a participação dos pré-candidatos em programas eleitorais, em programas de entrevista, que eles possam falar sobre o seu programa de governo, que eles possam discutir propostas, mas, como eu já disse, não podem pedir votos, nem mesmo podem se colocar na condição de candidatos. E também é importante lembrar que os pré-candidatos, nos 15 dias que antecedem as convenções partidárias, porque vocês vão se lembrar que nós falamos o seguinte: olha, os partidos do período de 12 a 30 de junho do ano eleitoral, eles têm que realizar suas convenções para definir as suas coligações e também os candidatos à eleição. E a lei determina também que nos 15 dias que antecedem essas convenções dentro dos partidos, os pré-candidatos podem fazer campanha interna nos partidos políticos para pedir ou objetivando que sejam indicados por este partido a sua candidatura. Então, essa campanha tem que ser interna, não pode ser aberta à sociedade e só pode ser feita entre os filiados do partido político, solicitando a indicação deste pré-candidato como candidato, nos 15 dias que antecedem a eleição. Então isso tem que ficar bem claro, vocês não podem se esquecer desse ponto em especial. E também tratamos na nossa última aula da questão relativa justamente ao artigo 8º e 9º, que fala também da realização das convenções, e também no artigo 6º, todos da lei eleitoral, que trata também das coligações. Então, só lembrando a vocês, as convenções, elas para indicação de coligações e de candidatos pelo artigo 8º, devem ser realizadas do dia 12 ao dia 30 de junho do ano eleitoral, e os partidos decidem como vão ser essas coligações e lá essas convenções, e lá eles então vão indicar, tomar as decisões de como vão participar do processo eleitoral. Lembrando a vocês também que os partidos são livres para decidir a coligação que quiserem, se organizarem da forma que quiserem para as eleições, bastando apenas haver o registro junto ao TSE. Importante lembrar que toda coligação, como nós já estudamos, ela é vista pela legislação como um partido político, salvo se a própria legislação fizer a diferenciação, ou seja, se a legislação trouxer na lei os partidos se regem desta forma
e as coligações se regem desta forma. Agora, se não houver expressamente essa diferenciação, então vai prevalecer o entendimento que, pelo artigo 6º da lei eleitoral, os partidos são tratados, as coligações são tratadas de forma semelhante aos partidos políticos. Perfeito? Acho que até aí a gente não teria uma dúvida. Então, continuando conforme o nosso material aqui, e vocês podem inclusive acompanhar pelos slides que eu já coloquei no Blackboard para vocês, o nosso próximo ponto do nossa discussão também é a escolha e o registro dos candidatos. Lembrando a vocês que o prazo final para registro dos candidatos junto à Justiça Eleitoral, segundo o artigo 11 da Lei Eleitoral, é o dia 5 de julho do ano eleitoral. Então, até o dia 5 de julho, os partidos têm que registrar os seus candidatos escolhidos em coligação, naquelas coligações que nós falamos, que vão do dia 12 ao dia 30 de junho do ano eleitoral, e esses candidatos só poderão se colocar na posição de candidatos a partir, então, desse registro junto à Justiça Eleitoral. Sendo que o próprio artigo 11, no seu parágrafo 1º, ele traz a documentação necessária para esse registro. Qual é a documentação necessária? Documentação necessária seria justamente aqueles documentos que garantem a elegibilidade, ou seja, que fazem dizer que o candidato pode ser candidato realmente na eleição, e também aqueles que comprovem que o candidato não se encaixa em um critério de inelegibilidade, como nós já estudamos, tá certo? E sendo que a Justiça Eleitoral, ela tem, a Justiça Eleitoral, ela tem o prazo de 15 dias após o registro dos candidatos para homologar essas candidaturas, ou seja, para que diga-se, se publique uma lista dizendo quem foram os candidatos aceitos ou não pela Justiça. E lembrando a vocês que aqueles candidatos, todos esses candidatos registrados, eles podem ser alvo de uma AIRC, que é uma ação de impugnação do registro de candidaturas, aonde o Ministério Público Eleitoral ou outros candidatos ou partidos podem então questionar a legitimidade ou podem questionar o registro desse candidato, tendo como base justamente os critérios de elegibilidade e os critérios de inelegibilidade. Então, repetindo para vocês o nome da ação. É a ação de impugnação de registro de candidaturas. É a IRC, que está inclusive prevista no parágrafo 10º do artigo 14 da Constituição Federal. Perfeito? Bom, senhores, nós já vimos o que pode ser feito antes das eleições, nós já trabalhamos a questão relativa às convenções partidárias, que vão justamente escolher os candidatos e também falar, indicar as coligações que serão feitas. Então, a partir do dia 6 de julho do ano eleitoral, então, oficialmente, inicia-se a campanha eleitoral no Brasil. Então, só lembrando, antes desse período não pode haver disputa eleitoral, essa disputa só é permitida a partir do dia 6 de julho, a campanha propriamente dita. Então, iniciada a campanha, o que nós temos que ver agora? Justamente aquilo que pode ou não ser realizado durante a campanha eleitoral e também, claro, discutir um pouquinho com vocês a questão do financiamento de campanha, ou seja, a forma como essas campanhas serão pagas conforme a nossa legislação. Então, seguindo a ordem daqueles nossos slides, o slide seguinte ao apresentado, ou ao que nós falamos justamente do registro dos candidatos, ele tem inclusive o título para quem quiser acompanhar: Arrecadação, Aplicação e Prestação de Contas, que diz respeito justamente aos artigos 17 e seguintes da Lei Eleitoral. Então, o que a gente precisa primeiro entender?
Nós precisamos primeiro entender que no Brasil nós utilizamos aquilo que nós chamamos de financiamento misto de campanha eleitoral. O que é o financiamento misto? É aquele que usa tantos recursos oriundos do Estado, ou seja, recursos públicos durante a campanha, como também utiliza-se das doações de pessoas físicas e de pessoas jurídicas permitidas pela lei para que possam fazer então essa doação. Abrindo apenas um parênteses aqui para vocês, aqueles que acompanham o noticiário político devem ter ouvido falar que o STF ele está justamente a partir de uma ação da OAB federal discutindo justamente a inconstitucionalidade das doações de pessoas jurídicas nas campanhas eleitorais. Mas, como esse resultado ainda não foi homologado, não foi ainda publicado, nós vamos então apresentar as duas possibilidades, ou seja, tanto o financiamento, vou até mudar, não duas, mas três possibilidades, tanto o financiamento da pessoa utilizando os recursos públicos, quanto também o financiamento oriundo também da doações de pessoas físicas ou também de pessoas jurídicas. Então, só para vocês saberem que há essa discussão no Supremo e há a possibilidade de que haja a declaração de inconstitucionalidade para as doações realizadas pelas pessoas jurídicas. Qual é o argumento que o STF a maioria do STF está usando, inclusive, para poder declarar essa inconstitucionalidade? É que quando as pessoas jurídicas doam, há uma ameaça aí, há um problema na garantia ou na sustentação do próprio regime democrático. Mas isso aí, para nós, neste momento, ainda não é o mais importante. Mas vamos começar, inicialmente, justamente discutindo os gastos de campanha ou limite aos gastos de campanha que nós vamos encontrar justamente no artigo 17A da Lei Eleitoral. Só para reforçar, a Lei Eleitoral é a 9.504 de 97. E qual é a ideia desses limites? Justamente, segundo o 17A, a Justiça Eleitoral ela tem a obrigação de determinar o teto máximo que será gasto que poderá ser gasto nas eleições pelos candidatos. Então ela determina lá, por exemplo, a campanha presidencial só vai poder gastar até o teto máximo de 200 milhões de reais, 400 milhões de reais. Deputado federal, um valor X, deputado estadual, outro valor. Sendo que a legislação também determina que, caso não seja feita essa delimitação pela Justiça Eleitoral, caberá a cada partido determinar qual será o seu teto. E para que este parâmetro? Para que depois a Justiça, durante a fiscalização, a prestação de contas, ela possa então ver qual foi o teto, se foi ou não ultrapassado o teto de campanha, o teto de os gastos de campanha. Senhores, atenção, artigo 22 da Lei Eleitoral. Todo dinheiro de movimentação financeira independente, movimentação financeira, claro, para a campanha, independente da sua origem, ele tem que ser movimentado em conta própria, não podendo haver confusão entre a conta da campanha eleitoral, do que vai ser utilizado na campanha eleitoral, com aquilo que será utilizado o que é a conta do fundo partidário, que é conta própria, ou então a conta particular dos candidatos. Então a gente tem que ter isso bem em mente. A Justiça não permite confusão entre essas contas correntes, sendo que a conta para a campanha ela é própria. Artigo 22 da Lei Eleitoral. Bom, como eu disse a vocês inicialmente, nós também temos que esse financiamento ele é um financiamento misto, e lembrando a vocês que a parte pública ou oriunda do dinheiro dos recursos públicos é aquela que virá do fundo partidário. Então, só quando a gente deu a aula, lembrando a vocês, o fundo partidário ele é utilizado, voltar só um pouquinho,
lembrar a vocês que quando falamos em fundo partidário, estamos falando daquele montante de recursos oriundos do Estado que são destinados aos partidos políticos. Nós vimos que esses recursos, eles são existem para custear a máquina pública, mas vamos nos lembrar que parte desses recursos também podem ser utilizados para a campanha eleitoral. Então nós temos também esta possibilidade e também as doações de pessoas físicas e de pessoas jurídicas. Senhores, atenção, artigo 23 da Lei Eleitoral. A doação de pessoas físicas ela é limitada a 10% dos rendimentos que a pessoa obteve no ano anterior. Não pode se doar mais do que isso a pessoa física para as campanhas eleitorais, sendo que a pessoa física ela pode doar tanto para candidatos diretamente quanto para os partidos políticos, ou seja, diretamente para os partidos políticos. Então, fica a critério do cidadão decidir como ele vai fazer essa doação, sendo que também a lei faculta a ele doar para mais de um candidato e mais de um partido político. Isso é critério do cidadão, havendo apenas o limite de 10% da renda que ele obteve no ano anterior, perfeito? Toda doação ela tem que ser feita mediante recibo e diretamente para a conta do partido político, mas o recibo ele é obrigatório na sua existência. E doações feitas via internet, elas devem obrigatoriamente ser feitas por meio de cartão de crédito. Interessante observar que a lei eleitoral determina que todos os recursos utilizados para a campanha eleitoral, eles devam passar pelo sistema financeiro, sistema bancário brasileiro, não podendo haver a utilização de recursos que não passem por esse sistema bancário. Como assim? Tem que haver a movimentação na conta, tem que haver a movimentação financeira para que haja o registro da entrada desses recursos e da saída desses recursos, sendo que esta regra da doação, ela também vale, como eu disse a vocês, para a pessoa jurídica, abre aspas, apesar do questionamento na junto ao STF dessas doações. Mas, o que diz a lei? Que a pessoa física também, a pessoa jurídica, perdão, ela também pode doar, sendo que o limite ou teto para doação é de 2% do lucro desta empresa no ano anterior. Então, até 2% ela pode doar para a campanha eleitoral, sendo que aí as regras são as mesmas, tá? Mediante recibo, necessidade de passar pelo sistema bancário nacional, a conta para receber esse recurso é a conta da campanha eleitoral do partido ou do candidato. Importante, gente, lembrar a vocês o seguinte, que quando é o próprio candidato que doa como pessoa física para a sua campanha eleitoral, a lei diz que ele pode doar até o teto determinado para aquela campanha. Que teto é esse? É aquele teto que a gente falou lá do artigo 17A. Lembra? Agora, há poucos minutos atrás, o que eu disse a vocês? Que a Justiça Eleitoral, pelo 17A, ela é obrigada a determinar um teto para a campanha eleitoral. Caso ela não faça, o partido é que vai determinar esse teto. E quando o candidato, como pessoa física, doa para ele mesmo, para sua própria campanha, então ele pode, aí nesse caso, ele não precisa respeitar, e só nesse caso, o limite de 10% da renda, mas pode doar, então, justamente até o teto dessa campanha. Suponhamos que o Valdir seja mega milionário e quer financiar ele próprio a sua campanha. Ora, ele pode pegar dentro dos seus recursos, como pessoa física, e fazer essa doação até o teto, o limite máximo, sem problema nenhum, para essa campanha eleitoral, ou para que possa acontecer essa campanha eleitoral. Perfeito? Então, só rememorando,
artigo 17 e seguintes, alguns pontos importantes. Financiamento público de campanha é permitido, financiamento privado é permitido, pessoa física e pessoa jurídica, com a discussão no STF da possibilidade da doação de pessoa jurídica se tornar inconstitucional. Então, mas, a priori, pessoa física, pessoa jurídica, recursos públicos. Toda movimentação deve ser feita em conta própria da campanha eleitoral. Artigo 22 da 9.504 de 97, que é a lei eleitoral. E também lembrar a vocês que o limite máximo de doações são: o partido pode usar o recurso, a quantidade de recursos que ele quiser para a campanha eleitoral, pessoas físicas até 10% da sua renda aferida no ano anterior, salvo se candidato e doando para si ou para sua campanha, porque aí é o limite, é o teto determinado pela Justiça, e pessoa jurídica, que é 2% do faturamento faturamento da empresa no ano anterior. Perfeito? Bom, nós já vimos a origem do dinheiro. Então, agora nós temos que ver justamente como esse dinheiro vai ser gasto, ou aonde o dinheiro vai ser gasto, aonde ou como o partido ou o candidato pode gastar esse dinheiro oriundo da campanha eleitoral. Então, senhores, primeiramente, não preciso dizer a vocês que dinheiro de campanha ele tem que ser gasto justamente na campanha eleitoral, ou seja, para financiar os gastos oriundos dessa campanha. O que são gastos oriundos da campanha? Ora, muito fácil da gente ver isso. São justamente aqueles gastos que dizem respeito à lei, à campanha eleitoral. Então, por exemplo, contratação de cabos eleitorais, fazer panfletos, pagar material de campanha, pagar aluguel de comitê, quando for o caso. Ou seja, o dinheiro arrecadado para a campanha eleitoral, ele deve obrigatoriamente ser utilizado na campanha eleitoral. Eu trouxe até aqui, vou pegar aqui no iPad, só para dar uma lidinha para vocês, as seguintes colocações. Então, artigo 26 da lei eleitoral. São considerados gastos eleitorais sujeitos a registro e aos limites fixados nessa lei. Por exemplo, inciso 1º, confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 38 dessa lei. Depois nós vamos falar dessas questões. 2. Propaganda e publicidade, direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação destinado a conquistar votos. 3. Aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral. 4. Despesas com transporte e deslocamento de candidatos e de pessoal a serviço das candidaturas e assim sucessivamente. Ou seja, nós vamos ver que aí nós temos que cada centavo arrecadado na campanha, ele tem que obrigatoriamente, então, ser gasto justamente na campanha eleitoral. Sendo que é importante observar, que vocês tenham em mente, que como eu até cheguei a comentar com vocês em algum momento, nós tivemos algumas pequenas modificações na legislação, uma mudança que houve no final de 2013, que é justamente pela Lei 2.891 de 2013, que fez ou determinou algumas modificações na lei eleitoral. E sendo que uma dessas modificações diz respeito justamente só a um teto de gastos no que se refere à alimentação de pessoas que vão prestar serviço aos candidatos aos comitês, que limita a 10% do total arrecadado ser gasto com essa alimentação de pessoal. Então, você pega o montante que foi você pega o montante que foi gasto e dentro dessa perspectiva 10% pode ser então gasto com alimentação. E também
aluguel de veículos. O aluguel de veículos só pode corresponder a 20% do total arrecadado, o gasto com aluguel de veículos. Essas especificações, isso foi incluído em 2013 e faz parte do parágrafo único do artigo 26 da lei eleitoral. Então, só para vocês saberem, porque antes não havia esse limite, só se dizia o que poderia ser gasto. Como eu disse a vocês, todos os gastos relativos à campanha eleitoral. Mas agora, com essa mudança, a lei então especificou justamente um limite para alimentação em 10%, parágrafo único, inciso 1º do artigo 26, repetindo, inciso 1º, parágrafo único do artigo 26 da lei eleitoral, limite de 10% para alimentação e 20% para automóveis, gastos com veículos automotores, inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 26 da lei eleitoral. Curioso a gente ver que se destina mais a aluguel de veículos automotores do que a alimentação do pessoal. São aquelas coisas que existem apenas na nossa legislação. Perfeito? Gente, temos que discutir um pouquinho a questão da prestação de contas, ou seja, como que os partidos vão prestar contas do dinheiro arrecadado e dos gastos realizados por este partido durante a campanha eleitoral. Bom, inicialmente nós temos que entender o seguinte, o que é obrigado essa prestação de contas? E aí nós temos que observar que, segundo a lei eleitoral, no seu artigo 28, nós temos a obrigatoriedade dos partidos prestarem contas à sociedade primeiramente em dois momentos distintos. Então vamos lá. Artigo 28, parágrafo 4º, ele determina que todo candidato e todo partido ele tem que no dia 8 de agosto e dia 8 de setembro, até a especificação da data está no parágrafo 4º, o partido e o candidato eles devem apresentar na internet um extrato parcial da prestação de contas. O que é o extrato parcial da prestação de contas? Eles devem dizer tudo que foi arrecadado até aquele momento e a forma como esse dinheiro ele foi gasto. Deve ser aberto, todo cidadão deve ter acesso, qualquer pessoa pode ter acesso, sendo que nessas duas prestações intermediárias ele não tem a obrigatoriedade de dizer ou especificar o doador ou a pessoa que lhe deu dinheiro para a campanha eleitoral. Por exemplo, não há a necessidade de indicar CNPJ ou CPF desses doadores. Ele só precisa dar o montante geral nesses dois primeiros momentos. Então, o primeiro momento é no dia 8 de agosto e no segundo momento, no dia 8 de setembro, durante a campanha eleitoral. Parágrafo 4º, artigo 28 da lei eleitoral. Então, isso aí são obrigatoriedades que a pessoa ela tem durante, o partido e o candidato durante a campanha eleitoral. Agora, qual é a prestação de contas final e oficial? Senhores, prestação de contas final e oficial, ela é justamente aquela realizada nos 30 dias ou em até 30 dias após o fim da campanha eleitoral. Mais precisamente, nos 30 dias após a realização do primeiro turno. Então, como é que acontece isso? Após o primeiro turno, tá, os candidatos e os partidos, eles têm que obrigatoriamente apresentar a sua prestação de contas junto à Justiça Eleitoral. E aqueles candidatos que, porventura, tenham ido ao segundo turno, eles só precisarão prestar as contas à Justiça Eleitoral nos 30 dias posteriores ao término desse segundo turno. Então, quem vai para o segundo turno, gente, não precisa
prestar contas logo após os 30 primeiros dias do término do primeiro turno. Esse presta conta de toda a campanha eleitoral ao final, nos 30 dias posteriores ao término do segundo turno. Agora, aqueles que já são eleitos no primeiro turno ou não vão para o segundo turno, não vão disputar mais nada, partidos e candidatos têm a obrigação de prestar contas, então, à Justiça Eleitoral. Sendo que, senhores, é importante observar que esta prestação de contas, ela tem que ser feita obrigatoriamente com a comprovação do recebimento dos recursos e também da forma como esses recursos eles foram gastos, sempre observando o teto do artigo 17A e também o rol de possibilidades de gastos previstos no artigo 26 ambos da lei eleitoral. Então, o partido ele deve apresentar, e o candidato apresentar à Justiça Eleitoral toda uma descrição de onde vieram os recursos, a origem desses recursos, pessoa física, pessoa jurídica, recursos do próprio partido, e depois especificar diretamente a forma como esses recursos eles foram gastos, se foram gastos conforme preconiza a lei. E todos com comprovação, tanto de doações, quanto recebimento de recursos, quanto também de pagamentos, tendo que haver total sincronia entre essas questões. E caso haja a sobra de recursos, ou seja, restos nos recursos arrecadados, esses recursos eles devem ser devolvidos aos cofres dos partidos políticos para que eles possam ser gastos por estes mesmos partidos. Percebam que volta o recurso para o partido político. O que eu quero chamar a atenção com isso? Não existe essa possibilidade da pessoa arrecadar dinheiro para a campanha eleitoral como candidata, ela não gastar todo o dinheiro e ficar com os recursos para si. Isso aí a legislação não permite. Para ser até mais, vamos dizer assim, mais preciso nessa observação, nós podemos dizer que o artigo, deixa eu só ver aqui o artigo certinho para vocês, que fala justamente qual é o destino desses recursos, ou seja, dos recursos que vão sobrar na campanha eleitoral. Então, o artigo 29, ele determina da lei eleitoral justamente o que fazer com os restos de campanha. E os restos de campanha devem ser devolvidos ao partido político. Desculpa, gente, artigo 29 não, artigo 31 da lei eleitoral, que vai determinar justamente para onde devem ser dados ou devolvidos os recursos não gastos na campanha eleitoral, as sobras de campanha ou a sobra de recursos financeiros da campanha eleitoral. Senhores, atenção, o partido que não presta contas ou não consegue comprovar a origem ou então os gastos dos recursos de campanha eleitoral estão sujeitos justamente a penalidades previstas em lei. Quais, por exemplo? Por exemplo, a não prestação de contas sujeita o partido a ter suspenso o recebimento do fundo partidário. Ele não pode receber o fundo partidário. Prestação de contas negadas pode levar até mesmo o partido perder o registro da sua candidatura. Ou seja, essa prestação de contas ela é obrigatória e deve ser seguida à risca por todos os partidos e candidatos nas eleições. E, de novo, havendo sobra de campanha, esse recurso ele deve ser devolvido ao partido político para que ele possa ser utilizado por este mesmo partido político. De novo, artigo 35, artigo 31 da nossa lei eleitoral. Perfeito?
Gente, bom, chegamos então, só para a gente recapitular aqui alguns pontos importantes, nós falamos então do período pré-eleitoral, convenções, coligações, escolha de candidatos, registro de candidatos, recursos para a campanha eleitoral. Então, o que nós temos que observar agora é justamente as questões relativas à campanha propriamente dita, ou seja, a propaganda eleitoral no Brasil, o que pode e o que não pode ser feito durante a campanha eleitoral no Brasil. E aí eu quero só fazer uma observação para vocês, destacar o fato que nesse ponto a nossa lei eleitoral ela é bastante restritiva para o candidato. Na verdade, nós temos muito mais limites, muito mais impedimentos à campanha, principalmente na campanha de rua, do que, na verdade, a permissão para a campanha eleitoral. E aí, gente, vou querer muita atenção de vocês, porque nós tivemos algumas modificações com essa reforma de 2013. Então, quem está com o Vademecum desatualizado tem que prestar atenção para que possa fazer a atualização necessária na sua lei, ou para estudar, ou então, claro, quando for estudar, não deixar de utilizar uma legislação atualizada, como, por exemplo, a vista no site do Planalto, tá? Então, você entra lá no site do Planalto e pega a legislação. Mas vamos entrar no nosso assunto, que é justamente a propaganda eleitoral, e essa propaganda eleitoral ela vai estar determinada dos artigos 37 e seguintes da nossa lei eleitoral, as 9.504 de 97. E nós vamos começar, gente, do básico. A propaganda realizada em bens públicos, ou seja, que você vai realizar utilizando-se de bens públicos no Brasil. A previsão desta propaganda está artigo 37, caput do 37, parágrafos 4º e 5º da lei eleitoral. E, senhores, de forma muito simples, qual é a possibilidade de campanha utilizando-se de bens públicos no Brasil? A resposta é simples: nenhuma. Simplesmente existe a total proibição da utilização de bens públicos para qualquer tipo de campanha eleitoral. Então, utilizar postes públicos, utilizar... vocês lembram, principalmente aqui em Brasília, quando tinha aqueles pirulitos do lado de paradas de ônibus que eram utilizados, os mais velhos vão lembrar, utilizados para campanha eleitoral? Não podem ser utilizados. Parada de ônibus, viadutos, pontes, ou seja, nenhum bem público ele pode ser utilizado para a campanha eleitoral no Brasil, incluindo-se aí, atenção, parques e jardins ou árvores públicas. Você não pode, por exemplo, botar uma placa num galho de árvore públicas, ou fazer propaganda em parques, jardins públicos. Tudo isso é vedado pela nossa legislação. E, gente, essa vedação é até mesmo se a propaganda não causar nenhum dano ao bem público. Suponhamos, como eu disse até no exemplo da árvore, eu pego e coloco uma faixa, uma placa pendurado num galho de árvore que esteja uma árvore que seja um bem público. Nem mesmo esse tipo de propaganda ela pode ser realizada, havendo então a total proibição desse tipo de propaganda no Brasil. Só para a gente corroborar isso, vamos dar uma olhadinha então no artigo 37, caput e parágrafos 4º e 5º. Artigo 37, caput: nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público ou que a ele pertençam, e nos de uso comum, inclusive postes de iluminação,
iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a vinculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta, fixação de placas, estandartes, faixas, cavaletes e assemelhados. Parágrafo 4º, só para a gente também reforçar essa ideia, bens de uso comum para fins eleitorais são assim definidos pela Lei 10.046 de janeiro de 2002, o Código Civil, e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios e ainda que de propriedade privada. Então, gente, atenção nesse detalhe. Mesmo que sejam de propriedades privadas, cinemas, parques, clubes, qualquer coisa que sejam de uso, espaço, que sejam de uso comum da sociedade, não podem ser utilizados como espaços para a propaganda eleitoral. Também, ainda sobre esse tópico, parágrafo 5º do artigo 37. Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhe cause dano. Sendo importante destacar para vocês que quando ele fala aqui muros, cercas ou tapumes divisórios, nesse caso ele está discutindo muros, cercas ou tapumes, por exemplo, que sejam do Estado. Mesmo nesses espaços não é permitido a propaganda eleitoral, porque depois nós vamos ver que em muros particulares é permitido, mas seguindo-se a legislação. Então, gente, bens públicos, espaços comuns, bens que estejam em espaços públicos, nada disso pode ser utilizado para a propaganda eleitoral no Brasil. Eu não posso me utilizar desses espaços ou desses bens para realizar a campanha eleitoral. Perfeito? Bom, professor, então, se eu não posso me utilizar desses espaços, aonde é permitida, vamos dizer, nos espaços abertos, a campanha eleitoral? E aí, gente, a campanha eleitoral nos espaços abertos, ela vai ser regulada justamente ainda no parágrafo 37, mas no artigo 37, mas nos seus parágrafos 6º e 7º, que vai determinar o seguinte: nas vias públicas é permitida a propaganda eleitoral. Vias públicas são aquelas vias de circulação. Resumindo, calçadas, né? Então é permitido nas calçadas a realização de campanha eleitoral. E qual o tipo de campanha permitida nesses espaços? Senhores, também a mínima possível. Qual é a campanha permitida? Apenas que você fixe cartazes dos candidatos, placas dos candidatos, ou então que você coloque mesas para a distribuição de material de campanha. Isso vai estar previsto justamente no parágrafo 6º do artigo 37. Então, só para a gente reforçar essa ideia, parágrafo 6º, é permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Então, gente, não tem mistério. Bens públicos, espaços públicos de uso comum não podem ser utilizados para campanha eleitoral. As vias públicas podem ser utilizadas. De que forma? Ou com a fixação de bandeiras, e apenas de bandeiras para a campanha eleitoral, ou então
para colocar-se mesas para distribuição de material de campanha eleitoral. Senhores, puxem aí setinhas, marquem com estrelinhas, façam do jeito que vocês quiserem, mas importante lembrar a vocês que houve essa nova redação, ela é da mudança ocorrida em 2013. Lembrar a vocês que antes, ou seja, até 2013, também se permitia a colocação de cavaletes. Vou até ler o que se permitia. Se permitia a utilização de cavaletes, de bonecos, de cartazes, de mesas e de bandeiras. Então, cavaletes, bonecos e cartazes, eles foram proibidos pela nova redação do parágrafo 6º do artigo 37. Hoje, só e somente podem ser utilizadas mesas ou então bandeiras para a propaganda em vias públicas. Sendo que, importante destacar a vocês que o parágrafo 7º do próprio artigo 37 diz que a mobilidade que o parágrafo 6º pede, ela é caracterizada justamente pela possibilidade de deslocamento do material de campanha entre as 6 horas, entre as 22 horas e as 6 horas da manhã. Vamos ler a redação do parágrafo 7º. A mobilidade referida no parágrafo 6º estará caracterizada com a colocação e a retirada dos meios de propaganda entre às 6 horas e às 22 horas, ou seja, entre as 6 da manhã e as 10 horas da noite, todos os dias. Então, a propaganda só pode ser feita nesse horário. Fora desse horário, entre 6 e 10 da noite, ela deve ser também retirada. Perfeito? Nada? Então tá certo. Bom, ainda continuando nessa propaganda que é feita tendo como base vamos dizer, as vias de circulação de pessoas, veículos de pessoas, etc. E a propaganda em muros. Como é que fica a propaganda nos muros hoje no país? Bom, primeiramente, a propaganda nos muros, ou vou até mudar a frase, tá? Porque não é o bem em muros, mas a propaganda em bens particulares. Como é que pode ser feita essa propaganda em bens particulares? Senhores, essa propaganda em bens particulares já é permitida pela nossa legislação. Artigo 37, parágrafo 2º e 8º da Lei Eleitoral. Artigo 37, parágrafo 2º e 8º. E qual é a permissão? A permissão é muito simples. Primeiro, ou melhor, quais são as regras? Muito simples. Primeira regra é propaganda em bens particulares apenas de forma gratuita. Não pode haver a troca ou qualquer tipo de benefício para a cessão de bens particulares para a propaganda eleitoral. Vamos ao exemplo máximo, exemplo que todo mundo usa. Ceder muros para a propaganda eleitoral. Não pode ser cedido o muro, que é um bem particular, tá? Mediante a promessa de pagamento de pecúnia ou de valores monetários ou até mesmo de benfeitorias. Não pode ser feita mediante qualquer tipo de troca. Toda propaganda em bens particulares deve ser realizada de forma gratuita, ofertada de forma gratuita aos candidatos ou então aos partidos, sendo que também, pela própria lei eleitoral, existe uma limitação de espaço, ou seja, a propaganda em bens particulares ela é limitada a 4 metros quadrados, não podendo, então, ser superior a esse espaço. Perfeito? Então, nós temos essas duas características. Ela tem que ser gratuita e deve ser, então, limitada a 4 metros quadrados para não ser considerada propaganda irregular. Senhores, atenção! Quando o bem particular ele for utilizado como fonte de recurso ao cidadão,
aí pode haver o pagamento pelo uso desse bem. Por exemplo, aluguel. Então eu tenho uma sala comercial e alugo a minha sala comercial para ser um comitê de campanha. Não há problema nisso, porque eu já uso aquele bem para ferir renda. Então, nesse caso, pode ser utilizado. Contratação de um automóvel, de um veículo, para fazer propaganda, aqueles carros de som, por exemplo. Não há problema nenhum. Pode também ser utilizado para a propaganda, pode ser paga esse tipo de propaganda. O que não pode é você pegar aquilo que você já não usa para ferir renda e, de repente, durante a campanha, utilizar como fonte de recurso. Isso aí é proibido pela nossa legislação. Perfeito? Bom, ainda dentro desse aspecto de proibições e de permissões, lembrar aos senhores que a nossa legislação ela proíbe terminantemente o uso de outdoors para a campanha eleitoral, mesmo que esses outdoors estejam em bens particulares, dentro de terrenos particulares. Não é permitida, em hipótese nenhuma, a utilização desses outdoors. A proibição, inclusive, ela está no próprio artigo 39 da lei eleitoral. Então, não há a possibilidade da utilização de nenhum tipo de outdoor. O máximo que você pode ter são as bandeiras e também os muros cedidos de forma gratuita e que podem ali você ter uma propaganda de no máximo 4 metros quadrados, como nós já vimos. Agora, a utilização de outdoor, em hipótese nenhuma, em possibilidade nenhuma, essa utilização, tá certo? Como também é importante destacar a vocês que não pode haver a realização de showmícios, ou seja, você contratar cantores, artistas, pessoas famosas para animar o seu comício. Também é proibida a realização de showmícios pelo artigo 39, parágrafo 7º da lei eleitoral. Então, o showmício também é proibido, comício com show. Só para vocês terem uma ideia como é que isso é interessante, quem vê ou quem acompanha a novela vai lembrar daquela novela Avenida Brasil, e que a novela ela acabou muito próxima das eleições municipais do seu último capítulo, sendo então que um candidato na Bahia ele marcou o seu comício de encerramento justamente durante o último capítulo da exibição dessa novela Avenida Brasil, que foi um sucesso, parou praticamente o país inteiro, e anunciou que teria telões durante o comício para as pessoas assistirem a novela e, claro, que entre um bloco e outro, escutarem ele falar. E a Justiça Eleitoral proibiu, falou que isso caracterizava-se como um showmício, ou seja, eu estou utilizando, mesmo que não presencialmente, não que ao vivo, mas eu estou utilizando de artistas ou de um produto cultural para atrair pessoas para o comício. Então não pode, em hipótese nenhuma, haver a realização de showmícios. Então, outdoor e showmício também é proibido. Vocês repararam, até agora a gente falou mais em proibidos. Então vamos repetir. Proibido uso de bens públicos, áreas de uso comum, utilização de cavaletes, utilização de bonecos, proibido showmício, proibido outdoor, ou seja, tudo isso não pode ser utilizado na campanha eleitoral no Brasil. Só o que pode, até agora que nós vimos, nas vias públicas, desde que não atrapalhe o bom tráfego de pessoas e de veículos, pode haver a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e também a fixação de bandeiras com os candidatos, etc, etc. Então, só isso até agora é que nós temos como permitido para a campanha eleitoral no Brasil. Perfeito? Continuando aqui essa nossa explicação, também lembrar a vocês que é proibida a distribuição de brindes durante a campanha eleitoral, sendo permitido pela legislação
apenas a entrega de adesivos. Então e no máximo 40 centímetros esses adesivos. Então, boné, camiseta, caderno, lápis, borracha, chinelo, qualquer coisa nesse sentido não pode ser distribuída ao eleitor pelo candidato. Perfeito? Somente a distribuição, que é permitida de santinhos, né, o que nós chamamos de santinho, mas são aquelas filipetas que nós recebemos durante a campanha, onde vem um textozinho com o nome do candidato, a foto dele, o número e as suas promessas de campanha. Então, esses filipetes, esses santinhos, popularmente chamados de santinhos, eles podem ser distribuídos. Agora, fora isso, nós não temos outra possibilidade de distribuição, perfeito? Nenhum outro tipo de brinde, com exceção do santinho e do adesivo, perfeito? Gente, o que a gente pode concluir disso aqui até agora? Que praticamente, detalhe, importante dizer para vocês que a lei permite a realização de comícios, carreatas e passeatas. Não há problema nenhum na realização desses eventos. E, senhores, todos esses eventos, eles independem de autorização ou prévia autorização do poder público. De novo, atenção, qualquer ato de campanha, seja desde a distribuição do material de campanha até a realização de comícios, carreatas e passeatas, não precisam de autorização prévia do poder público para serem realizados. No Estado não tem o poder de decidir se haverá ou não aquele movimento de campanha naquele determinado período, tá certo? Bom, a gente está falando aqui, campanhas públicas, o que pode, o que não pode, na rua, etc. Na verdade, nada pode, né? Se a gente for resumir de uma forma muito clara, tirando uma ou outra exceção que nós colocamos, é bastante restritiva a nossa legislação. Então, aonde que ocorre o grosso das campanhas eleitorais no Brasil? Na verdade, elas vão ocorrer nos veículos de comunicação. E nós temos que conhecer, então, como é feita a propaganda nesses veículos de comunicação. Quais são eles? Propaganda na mídia impressa, propaganda na internet e também propaganda gratuita no rádio e na televisão. Esse é o último ponto nosso, na verdade, é justamente essa descrição de como a propaganda é realizada nesses veículos de comunicação, como é que ela é permitida nesses veículos de comunicação. Bom, vamos começar com a mais simples de todas, que é a propaganda na mídia impressa. Mídia impressa, leia-se jornais, revistas, esses veículos de comunicação que nós conhecemos. Bom, senhores, primeira coisa, a mídia impressa está regulada pelo artigo 43 da Lei Eleitoral. E qual é a grande característica da primeira coisa? É permitida, tá, a propaganda em mídia impressa, mas qual é a grande característica dessa mídia, a propaganda nessa mídia? É que a propaganda eleitoral na mídia impressa, ela pode ser paga. Há a possibilidade de se vender espaços publicitários para a propaganda de candidatos. Então, a lei não veda o pagamento, ou a compra, melhor dizendo, desse espaço pelos partidos e pelos candidatos. Fica a critério deles venderem, comprarem ou não esses espaços, como também fica a critério da mídia impressa vender, ceder ou não esse espaço publicitário. Por que eu estou destacando isso? Porque no rádio e na televisão, nós vamos ver que ela é obrigatória para o rádio e para a televisão e é gratuita para candidatos e partidos políticos. Agora, no que se refere à mídia impressa, por isso que eu falo que ela é a mais simples de todas. Basta o quê? Haver o interesse do veículo em vender o espaço publicitário e haver o interesse do candidato ou do partido em comprar esse espaço publicitário, podendo então haver aí essa troca, lembrando que o próprio artigo 43, ele determina que as inserções
em mídia impressa tem só um limite, que são o limite de 10 inserções por candidato durante o período eleitoral, o período da campanha eleitoral. Fora isso, nós não temos problema nenhum, não temos dificuldade nenhuma em relação à mídia impressa. Perfeito? A nossa grande questão, ela começa, na verdade, a partir de agora, que são nesses outros veículos que, vamos dizer assim, infelizmente no Brasil, a mídia impressa não é tão lida, não é tão acessada pelas pessoas. Então, na internet, no rádio e na televisão, é que nós vamos encontrar, então, alguns peculiaridades mais complexas que devem ser discutidas. E nós vamos começar vou começar por ordem de antiguidade. Vamos começar então com a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Primeira coisa de tudo, não confundir propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão com propaganda partidária. Propaganda partidária é aquela que nós já estudamos lá em tempos idos, tá certo? Quando nós falamos de partidos políticos. Agora nós vamos falar especificamente sobre a propaganda eleitoral gratuita do rádio e da televisão, que é aquela propaganda que, pela lei eleitoral, ela vai ocorrer nos 45 dias que antecedem a véspera das eleições. Então, nos 45 dias anteriores à eleição, nós teremos, então, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, sendo obrigatória a sua vinculação tanto pelas rádios quanto pelas TVs abertas no Brasil, tá certo? Então, é a propaganda que tem a duração de 50 minutos, ela ocorre diariamente, sempre pela manhã, nas rádios, na hora do almoço, nas rádios e nas televisões, e à noite apenas nas televisões. Cada uma dessas propagandas, ela terá a duração de 50 minutos, perfeito? Então, lembrar dessa propaganda de no máximo 50 minutos. Sendo que, gente, importante destacar para vocês, não é permitida nenhuma outra propaganda eleitoral no rádio e na televisão que não seja essa propaganda paga. Só a propaganda paga é que pode ser realizada. Desculpa, vamos lá, vamos voltar aqui nesse ponto. Só a propaganda gratuita é que pode ser feita no rádio e na televisão, sendo vedado qualquer tipo de propaganda paga ou a possibilidade da compra de espaços publicitários no rádio e na televisão. Perfeito? Só para que vocês saibam, a regulamentação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão está dos parágrafos 44 a 56 da Lei Eleitoral. De novo, 9.504 de 97. Então, esses parágrafos vão regular essa propaganda no rádio e na televisão, que é gratuita aos partidos e obrigatória às redes de rádio e televisão. Bom, senhores, período, nós já vimos o que está no artigo 47, no caput do artigo 47, ou seja, nos 45 dias que antecedem a eleição, a véspera da eleição, nós temos, então, essa propaganda partidária. Então, vou só pegar aqui para a gente dar uma lidinha no caput, só para a gente corroborar a ideia. As emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no artigo 57 reservarão, nos 45 dias anteriores à antevéspera das eleições, horário destinado à divulgação em rede da propaganda eleitoral gratuita na forma estabelecida nesse artigo. O que o artigo vai estabelecer? Justamente a distribuição do tempo para a propaganda de presidente, de governador, de deputado federal,
de senador, ou seja, ele só vai determinar início e fim e tempo dessas propagandas, que, na verdade, gente, vocês não precisam decorar, basta olhar o artigo 47. Por exemplo, parágrafo 1º do artigo 47, a propaganda será feita na eleição para presidente da República às terças, quintas e aos sábados. Então, presidente, só terça, quinta e sábado, das 7 horas às 7 horas e 25 minutos e das 12 horas às 12 horas e 25 minutos no rádio, das 13 horas às 13 horas e 25 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 55 minutos na televisão. Então, vocês veem aí que é só uma questão de pegar, ver o cargo e ver aí quanto tempo será a campanha, de que horas a que horas e que dia que essa campanha vai ser realizada. A gente não tem mistério nessa questão. Talvez mais importante do que isso é a gente pegar justamente a redação que vai determinar a distribuição desse horário eleitoral entre os partidos e os candidatos, que é justamente o que vai estar definido no próprio parágrafo 2º do artigo 47 que a gente estava lendo. E aí, gente, de novo, setinha, asterisco, chame a atenção da forma que vocês quiserem, que nesse caso também houve modificação na legislação com o que havia até o ano passado, tá certo? O ano passado você tinha uma divisão muito simples desse horário, sendo que agora esse horário está dividido da seguinte forma, segundo o parágrafo 2º, artigo 47 da lei eleitoral. Como é que é feita a distribuição desse tempo? Você tem um tempo total lá de televisão, né? Vamos botar isso, 50 minutos, né? Pela manhã, 50 minutos na hora do almoço, 50 minutos à noite, para cada um desses veículos. Como é que eu divido esses 50 minutos entre os candidatos e entre os partidos? Na verdade, quem recebe esse tempo são os partidos, que depois distribuem esse tempo aos seus próprios candidatos. Só um detalhe antes de falar dessa separação, lembrar a vocês que o tempo total da coligação é a soma do tempo de cada partido político, que cada partido político vai receber nessa distribuição. Então, qual é a distribuição? Eu vou ler primeiro para vocês o que diz o parágrafo 2º, porque aí a gente fica mais fácil de explicar essa questão. Então, diz lá, parágrafo 2º. Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do parágrafo 1º, serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que tenham candidato, observados os seguintes critérios. Inciso 1º, 2/3 distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerado, no caso de coligação, o resultado da soma do número de representantes de todos os partidos que a integram. Ou seja, como é que nós vamos falar, como é que nós vamos definir isso? Justamente que a representação, então, ela vai, 2/3 vão ser distribuídos conforme proporcional, não tem dúvidas nesse sentido, ao tamanho das bancadas desse partido. Ou seja, o partido tem 30 deputados, vai ter uma proporção aí de segundos e minutos para receber. Então, 2/3 dos 50 minutos são distribuídos dessa forma, levando-se em consideração o tamanho da bancada desse partido na Câmara dos Deputados. E os outros 1/3. Aí ele diz, inciso 2º, do restante 1/3, distribuído igualitariamente entre os partidos, e 2/3 desse 1/3 proporcional ao número de representantes eleitos no pleito imediatamente anterior para a Câmara dos Deputados. Gente, atenção, vamos lá. Inciso 1º, ele fala que 2/3 são distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados. Então,
quando a Justiça Eleitoral for fazer a definição da distribuição, ela vai pegar o seguinte: 2/3, vai ver o tamanho das bancadas naquele momento da distribuição e vai distribuir proporcionalmente aos partidos políticos que tenham candidatos. Ok? Sem dúvida nenhuma. Agora, quando estivermos no inciso segundo, qual é a questão? Esse inciso segundo vai dizer o seguinte: os 1/3 restante vão ser distribuídos da seguinte forma: 1/3 dele vai ser distribuído igualitariamente a todos os partidos que tenham candidatos. E 2/3 vai levar em consideração o número de representantes eleitos no pleito anterior ao atual. Então, esse 1/3 leva em consideração as eleições ou aos candidatos eleitos em 2010, não o momento atual. O inciso primeiro fala do momento atual, como é que está a Câmara hoje. O inciso segundo, ele faz, até para reforçar as eleições, ele joga que desse 1/3 restante, 2/3 irão ou sairão proporcionalmente ao resultado das últimas eleições para a Câmara dos Deputados, que foi justamente a de 2010, e agora em 2014 nós vamos ter outra eleição, vão mudar esses números, mas isso tem que ficar bem claro para vocês essa diferença. No inciso primeiro, é no ano hoje da distribuição desse tempo. E o inciso segundo, os 2/3 do inciso segundo, falam justamente do ano que ocorreu a última eleição presidencial, a última eleição para a Câmara dos Deputados, que nesse caso foi em 2010, tá certo? Então isso aí tem que ficar bem claro para vocês, que a distribuição é feita dessa maneira. E, gente, o que pode e o que não pode fazer no programa eleitoral? Senhores, na verdade, o programa eleitoral ele só não pode ser utilizado como mecanismo de ludibriar o cidadão. Então, por exemplo, são proibidos efeitos especiais, são proibidos truncagem de imagens, é proibido que você utilize aquilo para atacar outros, aquilo eu digo, a propaganda eleitoral, para atacar outros candidatos ou partidos, mas na verdade o partido ele tem, ou deveria pelo menos ter a liberdade de utilizar esse espaço para apresentar as suas propostas à sociedade, aos candidatos, aos eleitores, daquilo que eles querem ou não fazer. E, gente, atenção, ataque à imagem ou à honra de candidatos ou políticos dá direito de resposta na propaganda eleitoral gratuita. Perfeito? Bom, gente, agora o que nós temos que ver? Justamente, seguindo e para encerrar mesmo a nossa ordem, justamente a propaganda na internet. Falo na ordem dos mais antigos para os mais novos. E, por último, a propaganda na internet, que vai estar justamente prevista nos artigos 57A a 57I da Lei Eleitoral, a 9.504 de 97. E, senhores, primeiramente, é permitida sim a propaganda na internet, ou seja, a legislação brasileira permite completamente que haja essa propaganda, se utiliza desse veículo de comunicação para se fazer a propaganda, que também não poderia ser diferente nesse sentido. Agora, gente, atenção, a propaganda na internet, ela obrigatoriamente tem que começar na mesma época da propaganda normal, vamos chamar assim, do mundo físico, ou seja, pela nossa legislação, a partir do dia 36, a partir do dia 6 de julho do ano eleitoral. Então, propaganda na internet apenas a partir dessa data e seguindo a mesma regra brasileira até a véspera das eleições. Durante o dia das eleições, não podendo haver essa propaganda. Gente, atenção, como é que deve ser feita essa propaganda? Regras são muito básicas. Primeira coisa, não é permitida a
venda de espaço publicitário também para propaganda na internet. Não pode haver venda de espaço publicitário, por exemplo, em grandes sites, Terra, UOL, para grandes provedores, Globo.com, nenhum desses podem vender espaços para a propaganda na internet, sendo que a propaganda na internet, ela ou pelo menos, deveria se limitar a sites próprios criados pelos candidatos ou pelos partidos políticos para fazerem a campanha eleitoral. E, atenção, esses sites eles devem ter o seu registro obrigatoriamente em provedor nacional, que tenha provedor no país, para que haja, então, o IP desses sites deve ser registrado em provedores nacionais, para que a justiça, claro, possa ter acesso a eles, tá certo? Então, pode haver a propaganda, respeitando-se as datas, não havendo a propaganda paga, que é proibida, todo candidato ou todo político, candidato ou todo partido, pode abrir as suas páginas específicas para propaganda eleitoral durante o período eleitoral. Outra coisa, é também permitida a propaganda em redes sociais, Facebook, Twitter, para ficar nos dois mais famosos, também é permitida essa propaganda eleitoral, inclusive do próprio cidadão fazendo campanha nesse sentido, a favor ou contra um determinado candidato. Senhores, atenção! O envio de e-mails só pode ser realizado com prévia autorização do eleitor. Então, eu só posso receber e-mails se eu tiver dado ao candidato ou ao partido a autorização para me enviar este e-mail, tá certo? E caso chegue até mim esse e-mail, eu tenho que ter um mecanismo para comunicar a minha retirada do meu nome, do meu endereço de e-mail desse banco de dados, e o partido ou candidato, pela lei eleitoral, ele tem um prazo de 48 horas para retirar o seu nome, o seu e-mail, o seu endereço de e-mail da sua mala direta, dos seus spams sobre a candidatura. Agora, gente, atenção, essa proibição não vale para mensagens de texto em telefone, SMS. Essas permitida o envio de mensagem, bem como também as próprias ligações de propaganda que você recebe no seu celular, na sua casa, telefone fixo, também são permitidas. Então, gente, a regra para a lei, para propaganda na internet é muito simples. Basta isso, basta que você faça, que você tenha o site registrado em provedor brasileiro, que você faça a sua campanha durante o período eleitoral e é claro que também você, se atacar a honra ou a imagem ou a figura de algum candidato, você também pode ser punido, ter inclusive que dar a essa outra pessoa, candidata ou partido, o direito de resposta, seja na sua página, seja na rede social que você utiliza para fazer a sua propaganda eleitoral, tá certo? Bom, gente, isso foi uma aula, no sentido que eu tive que gravar essa aula para vocês que vocês não perdessem também essa parte, né, não perdessem esse conteúdo. Quero de novo convidar ao pessoal que está assistindo esse vídeo, que não é das duas turmas do noturno de quinta-feira à noite, que tem aula comigo segunda de manhã, que caso queiram, essa sexta-feira, no segundo tempo, eu vou estar dando essa aula presencial para o pessoal de quinta. Então, quem quiser vir assistir, está convidado, fiquem à vontade. Eu só não sei a sala ainda, eu vou ver a sala para vocês, mas posto lá no Blackboard. De hoje para amanhã eu já coloco isso lá para vocês. E também queria só lembrá-los da nossa prova na próxima segunda, tá? Prova para o pessoal das turmas 21 e 22, primeiro e segundo tempo, segunda de manhã, e que essa matéria cai na nossa prova também,
e desejar bons estudos a vocês. E nos vemos na próxima segunda-feira. Espero que o vídeo tenha ajudado a vocês. Assistam o vídeo acompanhando juntamente com o material que eu já coloquei lá no Blackboard para vocês, junto com a legislação. E eu acho que a gente não vai ter problema nenhum na nossa aula. E qualquer dúvida, claro, não deixem de entrar em contato comigo por e-mail, lá no valdir.put@udf.edu.br. valdir.put@udf.edu.br. Ou então diretamente lá na coordenação, que passou, se eu estiver por lá, a gente ajuda vocês no que for necessário, tá certo? Bom, gente, obrigado e bons estudos a todos vocês. Até mais.